Vamos comigo, porque hoje a aula está muito legal e hoje nossa aula é sobre uma torta de pote, uma torta lucrativa, fácil, simples e que vai bombar aí na sua cidade, que vai bombar as suas vendas, eu te garanto. Essa aula de hoje, pessoal, ela tem o intuito de abrir a sua mente. Não tem o intuito apenas que você faça essa torta de pote para vender. Eu quero abrir a sua mente para alguns pontos com essa torta de pote. Para um ponto de diferenciação do mercado, que nós vamos fazer uma torta de pote salgada, onde a maioria vende bolo de pote, doces no pote. Nós vamos vender uma torta de pote salgada. Nós vamos se diferenciar do mercado. Nós vamos fazer algo que a maioria não faz. Então nós vamos estar dando um passo a mais do que nossos concorrentes. Eu quero abrir sua mente para algumas técnicas na cozinha, para algumas combinações na cozinha, para você criar as suas próprias receitas, para você criar as suas próprias ideias para estar vendendo, para você se inspirar nessa torta que eu vou fazer e criar novos pratos, criar novos produtos ou até mesmo aprimorar esse produto, fazer ele com recheios diferentes, com temperos diferentes, com montagens e embalagens diferentes, com tipos de venda diferentes. Então eu quero te inspirar, eu quero abrir sua mente, mais do que te ensinar a fazer uma receita, mais do que te ensinar a fazer algo que vende, eu quero te ensinar a aprender. Você realmente vai aprender a ter inspiração para criar e fazer algo que vende. Você vai ter inspiração para vender algo que você criou, que você é o dono, que ninguém vai poder questionar, ok? Então a intenção maior dessa aula é a te aplicar técnicas básicas da cozinha, técnicas básicas de embalagem, técnicas básicas de venda, para você abrir a sua visão, expandir a sua visão e começar a criar as suas próprias ideias, começar a criar seus próprios pratos, começar a criar suas próprias estratégias de venda para se diferenciar cada vez mais no mercado e alcançar essa cozinha lucrativa, alcançar essa cozinha que seja uma máquina de vender, que seja uma máquina de produzir, para que você possa começar a viver do seu sonho. Como eu sempre falo, tudo no começo é sofrido, tudo no começo é trabalhoso, haverá muitas pedras no caminho, haverá muita gente te puxando para baixo, muitas coisas acontecendo te puxando para baixo. Você não vai começar vendendo muito, você não vai começar lucrando, mas você tem que chutar as pedras do caminho, você tem que ter disciplina, você tem que seguir um método correto, um método certo, tem que seguir um método que é comprovado e aplicar ele com disciplina, foco e muita persistência, porque o começo é difícil, mas depois que você vence as dificuldades, você vai ter a abundância. Então vamos lá? Vamos para a nossa aula? Vou te passar para vocês verem que é muito simples, são técnicas simples, mas que constroem um sabor legal, que constroem um produto legal, que constroem um produto que dá venda, que desperta vontade no seu consumidor, que desperta desejo no seu consumidor de estar realmente adquirindo o seu produto e estar valorizando o seu produto, pagando por aquele produto e querendo repetir várias vezes a compra do seu produto, porque ele achou fantástico, porque ele achou o jeito que você tempera legal, porque o jeito que você embala legal, achou o jeito que você vende legal. Vamos comigo? Vamos nesta torta de pote lucrativa? Bora! Bora lá, pôr a mão na massa então, pessoal. Como eu disse para vocês, aqui eu não quero que vocês foquem na receita, não quero que vocês foquem na parte de números, exatamente quantos que eu usei para cada, como que eu fiz cada recheio. Não, eu quero que vocês foquem na técnica, eu quero que vocês foquem no conhecimento. Não fique querendo saber exatamente como eu fiz o meu recheio. Faça o seu, desenvolva aquele recheio que você faz de melhor e adapte para a sua receita. Não quero que vocês fiquem, como exatamente quanto de manteiga você usou nesse purê, quantas batatas você usou, chefe. Não, eu quero que você foque naquilo que você sabe fazer, que é cozinhar, e aprenda comigo as técnicas corretas, as técnicas de cozinha, as técnicas de montagem e as técnicas de venda, e adapte isso para o seu normal, adapte isso para o seu dia a dia, adapte para o que você faz de melhor, porque assim você vai ter sucesso. Então não foque naquela parte de números, naquela parte de ingredientes, foque na técnica, foque no aprendizado. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui hoje é uma torta de pão, recheada com um recheio bacana de frango que a gente fez, coberta com purê de batata, e nós vamos levar uma batata palha de um modo diferente para o cliente, que eu vou explicar para vocês mais no final. Para compor esse prato legal, nós vamos apresentar de uma forma diferente. Eu vou te ensinar uma técnica de venda aí e uma técnica de conservação em uma mesma técnica, que a gente vai entregar uma batata palha de uma forma diferente para o cliente. E aí nós vamos estar aprendendo duas coisas distintas apenas com essa técnica. Ok? Então basicamente o que a gente vai utilizar para essa torta de frango aqui, que eu vou fazer do jeito que eu vou fazer, é um pão de forma
comum, qualquer um que você achar no mercado. Vamos estar utilizando um purê de batata. Esse purê de batata aqui, pessoal, eu fiz ele apenas com batata, sal e manteiga. É um purê bem lisinho, com uma textura bem macia, que é o que a nossa torta pede. Então foi bem simples. Eu cozinhei as batatas com água com sal, espremi bem as batatas, levei ao fogo, sequei ele e adicionei bastante manteiga e misturei bem e cozinhei ele até obter a textura bem cremosa, bem macia que eu desejava. Nada demais, nada de anormal, coisa simples. Não estamos fugindo muito do básico, ok? Vamos precisar de um recheio de frango. Pode ser de carne, pode ser de frango com palmito, frango com azeitona, presunto e mussarela. Coloque sua mente para trabalhar, coloque sua mente para pensar. Eu fiz um recheio de frango mais cremoso também, um recheio de frango simples, porque eu quero nessa torta simplicidade e percepção de sabor, onde o cliente come uma coisa simples, mas que os sabores se juntem, que os sabores se equilibram e que ele possa se apaixonar pelo sabor da simplicidade e da técnica correta de construção de sabores. Então eu fiz um recheio bem simplesinho, mais cremosinho de frango, um frango bem coloridinho, com uma corzinha legal, nada daquela coisa muito branca, mas fiquem à vontade para fazer da forma que você quiser. Vamos usar uma maionese temperada. Na verdade, nós vamos fazer estilo um molho rosé. Porque em cada camada de pão, nós vamos estar molhando esse pão com esse molho para estar umedecendo mais a massa. E essa torta está se juntando, essa torta está formando uma só textura na mordida, para dar aquela sensação de prazer na mastigação, aquela sensação de prazer na degustação do cliente, para não ficar aquele pão seco, onde ele pega um pedaço de torta e fica aquele pão seco na boca e o recheio de frango separado, o purê separado. Não, a gente quer uma textura única, a gente quer uma mordida única, uma sensação prazerosa na mastigação, e é isso que nós vamos proporcionar para os nossos clientes com essa técnica de fazer um molhinho e estar passando no pão. Chefe, o que eu posso usar além desse molho que você vai fazer? Fique à vontade, use uma maionese temperada, use o próprio caldo que você cozinhou o frango, que é saboroso ali para molhar, use uma mistura de um creme ou de um molho que você sabe fazer, que é a sua especialidade. Apenas se atente a combinar os sabores, a fazer uma construção de sabores legal, para agradar o seu cliente, agradar na degustação de todos, ok? E, por final, nós vamos usar aqui uma batata palha, de uma forma diferente que nós vamos apresentar, que eu já vou te contar como que é. Fique aí, você não vai perder. É uma técnica muito legal que a gente vai estar utilizando para conservação e para uma técnica de venda ao mesmo tempo, como eu já te falei. Você vai se surpreender com isso. É muito importante estar seguindo uma linha de montagem, tá, pessoal? Na hora da montagem eu vou explicar isso para vocês um pouquinho melhor, mas é essencial a gente estar seguindo uma linha de montagem. Não tá pegando aqui purê aqui, frango aqui, pão. Não. Pão, 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 pão. Frango, 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 frango. Purê, 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 purê. Que assim você vai garantir que todas as embalagens vão ficar com todos os ingredientes corretos, sem faltar nenhum, e assim entregar o mesmo produto para todo cliente. Ok? Então eu vou dar uma organizadinha aqui para a gente começar. Outra coisa, pessoal. Esse item eu já falei para vocês, e você que é novato, preste atenção e corra e compre. Na cozinha, principalmente numa cozinha que você quer ter lucro, numa cozinha que você quer ter processo, quer ter organização e quer ter lucratividade, você tem que ter uma balança. Porque sem a balança você não consegue padronizar os seus produtos, fazer eles de uma forma padronizada para todos os clientes. Você não consegue precificar o seu produto da forma correta, porque cada embalagem vai ter uma quantidade. Então, uma embalagem vai ter um pouco mais de purê e menos frango, a outra vai ter mais frango e menos purê. Você não vai ter como mensurar os números que você está utilizando, os valores que você está gastando para colocar o preço correto no seu produto e ter realmente um lucro com isso. Então a balança é essencial, pessoal, para você padronizar e precificar corretamente o seu produto. Então, ou seja, balança é igual a lucro, sem balança é igual a prejuízo. Então, uma balança simples, baratinha, R$35, não tenham medo. É um investimento essencial para você que quer ter uma cozinha com processo, organização e lucratividade. Comprem uma balança e vocês não vão se arrepender, porque tudo que eu faço eu ensino através de peso.
Eu não ensino através de xícara, de colher, de copo, de sopa. É peso, porque assim, com peso, nós temos 100% padronizado, uma chance de 99% de 0,9999% de acerto e de precificar corretamente o nosso produto, ok? Vamos a mão na massa, vamos colocar aqui para o lado os recheios, para o lado aqui o que a gente não vai usar agora, e vamos focar aqui a primeira parte, está preparando o nosso pão. Então vamos lá, pessoal, é muito simples, tá? Vamos evitar usar esses pães de borda, entendeu? As que chegam no fundo e no topo do pão de forma, porque é uma casca mais dura, não fica agradável para o cliente. Vamos pegar do meio para trás, para a gente estar padronizando o nosso produto. Vocês vão ver que é uma torta muito simples, que é algo que pode te dar um lucro gigantesco, porque é matéria-prima barata, matéria-prima fácil de encontrar, uma mão de obra fácil de executar, onde você vai precificar corretamente o seu produto. Já teve aulas anteriores que eu ensino vocês a precificarem corretamente o seu produto, que eu vou a fundo em precificação. E sendo assim, você tendo as técnicas corretas de venda, as técnicas corretas de divulgação do seu produto, com ele precificado corretamente, você vai ter um lucro muito bacana. Mas como eu disse, expandam a ideia, abram a caixinha, abram a mente e peguem dessa receita hoje, dessas técnicas que eu vou passar para vocês hoje, e o céu é o limite. Faça à vontade, faça aquilo que você sabe fazer de melhor. Nós vamos tirar a borda do pão e padronizar ele quadrado, mais ou menos o tamanho da nossa vasilhinha. Eu estou dando preferência em fazer uma vasilhinha quadrada, mais ou menos do tamanho do pão, porque é uma padronização e evita nossos desperdícios. Nossas aparas de pão, não vamos jogar fora, nós vamos guardar. E tem outras receitas legais que eu vou passar para frente com vocês, que a gente pode estar aproveitando essas aparas de pão. Então a gente não joga nada fora na cozinha, mas nós vamos aqui mais ou menos tirar a casca e padronizar ele quadradinho aqui, para encaixar direitinho na nossa vasilhinha, tá? Muito simples. A gente vem com a faca aqui, deixa bem quadradinho, tira toda a casca e ele vai encaixar perfeitamente na nossa vasilhinha. Nós fazemos isso com todos os pães, nós podemos fazer ele vários de uma vez assim, não precisa fazer um por um, tá, pessoal? Para otimizar nosso tempo, como eu disse, tempo na cozinha é dinheiro. Quanto mais você otimiza seu tempo, mais você consegue produzir. Quanto mais você consegue produzir, mais você vende. Quanto mais você vende, mais lucro você tem. Então, tudo que a gente puder fazer para otimizar o tempo na cozinha é super válido. Aqui é bem simples, é tirar todas as cascas, deixar apenas o miolo macio no meio, para proporcionar para o nosso cliente algo satisfatório. Como eu disse, não joguem essas aparas fora, deixem num cantinho, reserve, coloquem numa sacolinha, que tem diversas opções para a gente estar fazendo com essas aparas aqui. Tem uns doces que a gente pode fazer, que a gente umedece esse pão com creme de coco que a gente faz. Tem várias opções, não desperdicem, nós vamos utilizar todas essas aparas. Então, vamos deixar ela de lado aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente já vai organizar, como eu disse para vocês, uma fileira dos nossos potinhos para a gente fazer uma montagem organizada, uma montagem sequencial, para não correr risco de a gente esquecer nada em nenhuma forminha, não esquecer nada em nenhuma embalagem e ter uma padronização do nosso produto. Porque o nosso cliente quer comer a mesma torta sempre que comprar de você. Ele comprou uma vez e achou deliciosa, gostou muito, ele vai comprar a segunda, ele quer comer a mesma coisa que ele comeu a primeira vez e gostou. Se um casal compra, chega 2 tortas para o casal, uma diferente da outra, aquilo você perdeu uma venda, acabou. É a sua venda única, eles não vão voltar a comprar, porque falam, nossa, sacanagem, a minha veio com menos frango. Olha, a minha não veio purê de batata. Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Você tem que sempre proporcionar o mesmo produto para todos os clientes e o mesmo produto toda vez que o mesmo cliente comprar. O mesmo sabor, a não ser que você mude a sua linha, mude o seu sabor e avise com antecedência.
Essa torta agora é uma diferente do que você comprou outra vez. Eu mudei isso, eu adaptei isso, eu evoluí nisso, ok? Mas se for o mesmo produto, ele tem que ser igual toda vez que seu cliente comprar. Então, a gente vai colocar aqui, numa sequência lógica, a gente vai começar sempre a montar da esquerda para a direita, de cima para baixo. Vamos colocar aqui nessa fileira para vocês terem essa noção. Isso é o padrão que a gente utiliza na gastronomia, é o padrão que a gente utiliza na confecção de vários pratos iguais. Aqui eu vou fazer apenas 4 para não delongar muito essa aula, é apenas para você entender. Mas se você for fazer 100, se eu for fazer 500, 1000, você vai sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vem da esquerda para a direita, de cima para baixo, sempre montando assim, esquerda para a direita, cima para baixo. Então a gente vai começar com o nosso pão. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o pão embaixo da forminha e nós vamos colocar de cima para baixo, da esquerda para a direita, acomodar o nosso pão direitinho na nossa forminha. Como eu disse, agora nós temos que umedecer esse pão, para não ficar aquela coisa seca na boca, para não ficar aquela coisa incomodativa para o seu cliente, incomodativa para o seu consumidor. Então nós vamos fazer um molhinho super rápido aqui. Eu vou deixar aqui de lado de novo, depois eu volto, só para vocês focarem bem no nosso molhinho aqui. Esse molhinho eu vou fazer a olho, tá, pessoal? Eu estou muito acostumado a fazer ele, eu gosto muito dele. Não tem que ser esse, você pode fazer qualquer outro. Você pode mudar as proporções dos ingredientes que eu vou usar nele. Mas nós vamos fazer o molho, não é bem um molho rosé, é um molho que eu misturo maionese, mostarda e ketchup. Em proporções que eu estou acostumado, em proporções que eu gosto. Eu falei que ia fazer a olho, mas não. Eu falei para vocês comprarem a balança, eu tenho ciência que você tem a balança em casa, então já vamos fazer ele pesando. Vou colocar aqui maionese, mais ou menos 30 gramas de maionese. 30 gramas de maionese. 30 gramas de ketchup. E 15 gramas de mostarda da sua preferência. No caso aqui eu vou utilizar a amarela. 15 gramas de mostarda amarela. Agora é só misturar isso tudo aqui até que fique uniforme, até que todos os ingredientes se juntem e se unam um ao outro. Sem segredo, é um molho simples, básico, com as coisas que a gente compra no mercado mesmo. Nada de trabalhoso, nada de mirabolante. Mas como eu disse, você pode fazer o seu molhinho que você é especialista. Você pode fazer aquele molhinho que você mais gosta, que dá mais saída na sua cidade. O importante é a gente fazer uma sensação boa, trazer essa sensação boa ao morder o pão, onde que ele esteja molhadinho, onde que dê uma textura única, onde dê uma textura legal. E não dê aquela textura seca e separada na nossa torta. Molinho feito, molinho misturado, muito simples. Vamos voltar para cá, as nossas vasilhinhas, para a gente continuar a montagem da nossa torta. Beleza? Vamos lá, pessoal. O próximo passo é a gente pegar o nosso molinho, que a gente acabou de fazer, ou o que você fez aí na sua casa, e tá molhando o nosso pão. Nós vamos estar cobrindo o nosso pão com molhinho. Não precisa ter dó do molhinho, que isso aqui só vai trazer sabor e umidade. Pode passar bastante. Cubra todo o pão com o seu molhinho. Espalhe bem. Que ele fique todo umedecido, mas que não sobre aquele excesso de molho no pão, tá? Se sobrar aquele excesso, nós vamos tirar. Vou mostrar para vocês de pertinho como que vai ficar o nosso pão. Tá vendo? Todo coberto, todo molhado. Ok. Faça isso
da esquerda para a direita, de cima para baixo, em todas as suas embalagens, em todos os seus pãezinhos. Para ficar todos padronizados, todos molhadinhos e proporcionar esse prazer para as pessoas que vão comer. Isso vai vir, vai ficar automático, tá, pessoal? Vai ficar muito mais fácil com a sua prática, com o tempo que você vai fazendo, com a quantidade de vezes que você vai fazendo, você vai ficando cada vez melhor e cada vez melhor naquilo que você faz. No começo, talvez isso vai te levar muito tempo, fazer a fabricação da sua torta, vai te dar muito trabalho, mas quando você criar o seu padrão, quando você criar o seu processo, a sua organização e ter prática naquilo, a lucratividade vem na certa. Por isso que eu falo que o nosso método é processo, organização e lucro. Porque se você tem um processo certo, um passo a passo certo, uma organização certa, com as técnicas certas, o lucro é certeiro. Ok, pessoal? Colocado os molhinhos, o pão todo umedecido pelo molhinho, nós vamos vir com o nosso frango. E aqui, o que eu aconselho vocês a fazerem? A pesarem a quantidade de frango que vai ir em cada torta. Como eu disse, todo cliente tem que receber a mesma torta toda vez e cada cliente tem que receber a torta igual ao outro na sua leva. Então, eu aconselho vocês a colocarem um recheio bom, uma quantidade satisfatória de recheio em cada frango, em cada potinho de frango, mas pesar, para você fazer igual em todos. Perceba? Colocou apenas o frango por cima aqui, muito simples. Pesou, vem com o próximo. Faça a mesma coisa, coloque, espalhe ele por todo o pão, para a mordida também ser a mesma, para a colherada, a garfada, sempre ser a mesma. Toda vez que o cliente for pegar também. E faça isso em todos, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, para você não errar, para você não esquecer de nenhum. Aqui tá dando mais ou menos, tá, pessoal? 80 gramas do frango, tá? Mas isso vai depender do tamanho do seu potinho, vai depender do recheio que você está utilizando. Isso é variáveis que você vai ter que controlar isso na sua casa. Vai ter que fazer o seu padrão. Como eu disse, não adianta você se atentar a números, se atentar à receita em si, porque não vai ser igual, não vai ter como, você não vai fazer o mesmo recheio que eu exatamente, você não vai achar na mesma embalagem que eu na sua cidade, talvez. Então você tem que criar o seu próprio padrão, mas tem que ser padrão. Crie esse padrão e anote para você não esquecer. Não correr o risco de esquecer, você tem que anotar sempre o seu padrão. Então, crie o seu padrão, anote ele e sempre execute ele da mesma forma, para não haver erro. Agora, com outra camada de pão, com a outra camada de pão, cobrindo e fazendo realmente uma torta nesse sanduíche. Nós vamos vir com a camadinha de pão. Aperte bem ela, para ela unir nesse recheio de frango, para ela pegar essa umidade debaixo do frango, para ficar interessante, para ficar legal. Nós vamos vir molhar mais um pouquinho. Aqui já é menos, tá, pessoal? Dá uma molhadinha a menos aqui, porque aqui já tem a umidade do frango embaixo. E já vamos colocar também o nosso purê por cima. Mas dê uma molhadinha, dê uma passadinha do molho por cima aqui, antes de vir o purê. Deu uma espalhada legal. E agora a gente vai vir com o purê de batata, do mesmo jeito que a gente fez o frango, pesando o purê de batata para não haver erro. A gente vai espalhar esse purê de batata
pressionando bem aqui, preenchendo todos os cantinhos. É muito importante a gente preencher e ocupar toda a forma para ficar uma apresentação legal, uma apresentação bonita. E no final aqui, nós vamos estar limpando o nosso pote antes de fechar, antes de embalar, fazendo uma limpeza bonitinha nele aqui. Passe o purê, alise ele com uma colher, igual eu estou fazendo. Você coloca ele e vai apertando e alisando bem esse purê e preenchendo os cantinhos da sua torta. Tá vendo que a torta fez as camadas e finalizou na parte superior da embalagem. Nós vamos fazer isso aqui com todas as nossas embalagens, com todos os nossos produtos. Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo e sempre utilizando o mesmo peso, a mesma quantidade de ingredientes em cada uma. Balança é essencial, como eu disse, porque você vai ter um preço para isso aqui. Cada tortinha vai ter o mesmo preço, então tem que ter a mesma quantidade de tudo, tem que ter o mesmo padrão para ele realmente valer aquele preço e te dar o lucro que você espera nela. Textura bem macia, tá, pessoal? Por isso que eu fiz um purê apenas com batata e manteiga e cozinhei ele bem com bastante manteiga para ele pegar essa textura lisa do purê, macia. Não pode ser aquele purê só de batata amassada, que ele é duro, que ele é seco. Então utilize a manteiga, não tenha medo da manteiga. Coloque bastante manteiga, que além de textura macia, ela vai trazer muito sabor ao seu purê. Aqui, se você quiser temperar com uma noz moscada, com orégano, com qualquer outra erva, fique à vontade. Se você quiser passar uma maionese por cima, fique à vontade. Isso é do seu gosto, isso é da sua preferência. Apenas foque nas técnicas e foque naquilo que eu estou te ensinando e dê asas à sua imaginação. Ok? Agora a gente vai pegar um papelzinho aqui, vamos dar uma organizada na nossa mise en place aqui. Pegar um papelzinho para limpar nossas embalagens e estar finalizando a nossa aula, ok? Organizamos aqui a nossa bancada. É muito importante, tá, pessoal? No nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente de produção. Está sempre limpo, sempre organizado, porque a sujeira, a desorganização acontece de acordo com o que você vai produzindo, mas na hora que você vê que desorganizou, na hora que você for pular para a próxima etapa, pare tudo, organize tudo, limpe tudo e só aí continue, para não correr risco de algo indevido, alguma partícula indevida na comida da pessoa, não ir nada indesejado na comida da pessoa, porque isso é uma sensação muito ruim, isso é muito indesejável para a gente que está vendendo nosso produto, isso queima a nossa imagem, isso traz insatisfação para o cliente. Então sempre utilize uma touca na cozinha, se possível, sempre em local apropriado. Aqui eu estou gravando a aula para vocês, mas na hora do seu processo você sempre utilize máscara, utilize luvas, se possível, para manusear, utilize luvas, utilize touca no cabelo para não correr risco. Sempre limpe sua bancada, sempre confira a sua bancada exatamente como ela está. Se você não puder utilizar a luva, sempre lave muito bem as mãos, higienize ela com álcool em gel, seja muito caprichoso e zeloso naquilo que você faz, para não correr o risco de ir nada de indesejável para o seu cliente. E outra dica muito importante é sempre estar atento à sua montagem, sempre olhar muito bem aquilo que você está fazendo e o que está indo para a sua montagem, para não correr o risco de ir, porque acidentes acontecem na cozinha, mas nós temos que fazer o máximo possível para evitar 100% esses acidentes, essas coisas indesejáveis, tá? Essa embalagem, tá vendo que fica a colher, o processo deixa aqui sujo a nossa embalagem. A gente vai apenas limpar as bordas da embalagem, tá, pessoal? Muito bem limpinho, com cuidado aqui. Vamos estar tirando essa sujeira das bordas e da tampa da nossa embalagem, para estar ficando uma coisa que passa zelo para a pessoa que está comprando, que passa higiene para a pessoa que está comprando, que passa cuidado, que passa amor, porque cozinha é isso, você tem que pôr cuidado, você tem que pôr amor naquilo que você está fazendo, para sair bem feito, para sair legal, para você vender, porque isso vai estar chegando até a casa das pessoas, tá, pessoal? Isso vai estar
chegando ao lar da pessoa, você está levando amor, você está levando zelo aos lares das pessoas. Então, a crocância, que seria a nossa batata palha, que é o que é comum nas nossas tortas de pão. Mas se eu colocar a batata palha aqui, com a umidade que tem na nossa torta, a gente fechar, com o tempo que vai passar, ela vai ficar murcha, ela vai ficar com sabor ruim, ela não vai dar crocância. Então aqui, a gente já fecha a nossa embalagem do jeito que está aqui. Falei muito isso, mas volto a repetir. Preço e valor são coisas distintas. Valor é tudo aquilo que você agrega ao seu produto, é quanto ele vale, quantas pessoas pagariam satisfeitas por ele. Ele vale muito, ele vale talvez 10 vezes mais do que aquilo que você cobra por ele, pelo aquilo que você fez, por aquele cuidado, por aquele sabor que você deu para ele. E preço, a gente fala que aquilo, a gente monetiza, é um número, preço é um número, é quanto realmente você está cobrando por aquilo. Preço é 10 reais, valor é todo o sentimento, é toda a característica, é todas as qualidades do seu produto. Então coloque muito valor, para você colocar um preço e a pessoa vir até você comprar, você nem tem que oferecer. Como a frase que eu quero que você pegue ela e coloque no seu coração e realmente coloque ela em prática, não fique só na mente, não fique só espalhando ela, mas realmente absorva ela. Vista dessa frase e pratique essa frase. Talvez para muitos de vocês que estão assistindo não vai fazer sentido agora, não está nem aí, mas para você que realmente quer mudar de vida, para você que quer começar a construir a sua carreira sólida, quer realmente conseguir construir dinheiro, fazer renda com sua paixão na cozinha, fazendo uma carreira, fazer o seu nome, a sua empresa, ser realmente bem sucedido, vista-se dessa frase e pratique essa frase e absorva de verdade. Faça o que a maioria não faz para ter os resultados que a maioria não tem. Vou repetir. Faça o que a maioria não faz para ter o resultado que a maioria não tem. Vamos lá, você tem que pegar e se esforçar, ter disciplina, trabalhar duro, trabalhar suado e fazer diferente de todos, fazer diferente da maioria, fazer a mais da maioria. Porque só você fazendo isso, só você fazendo diferente, só você agregando valor, só você tendo persistência, disciplina, pagar o preço de verdade, fazer aquilo que a maioria da população não faz, que você vai alcançar grandes resultados. Vai alcançar resultados que a maioria não tem. Porque não quer pagar o preço, não quer fazer, não quer suar a camisa e não quer realmente ter essa atenção, voltar o seu olhar para essa disciplina, para um método, estudar um método, seguir um método comprovado, ter disciplina nele. Todo dia você vai fazer. Eu me propus a vender 6 dias por semana, eu vou produzir 6 dias por semana e vou sair na rua para vender 6 dias por semana. E no 7º dia eu descanso um pouco e vou no supermercado e compro mais coisa para os outros 6 dias produzir de novo. Se esforce, tenha disciplina, até você ter uma fama, até você alcançar resultados que a maioria não alcançou, você tem que fazer o que a maioria não fez. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que tenham gostado. E o recado final que eu deixo para vocês é esse. Tenham criatividade, abram a mente e se inspirem nessa aula para fazer acontecer grandes coisas na sua vida. Grande abraço, fui!